Olá pessoal, tudo bem? Trazendo um vídeo aqui não planejado para vocês, porque eu gostaria de compartilhar uma boa notícia que diz respeito à questão de livros sobre história do ateísmo. Uns meses atrás eu fiz um vídeo que eu postei aqui no canal, depois eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para vocês verem esse vídeo que eu gravei anteriormente. Eu fiz uma resenha comentando os principais temas de uma obra que eu tive acesso através das minhas pesquisas na internet, que foi escrita por um filósofo inglês chamado John Gray. Trata-se desta obra aqui, Sete Tipos de Ateísmo, tá? E como vocês podem ver, trata-se de uma obra em inglês, né? Apesar de eu ter encontrado depois que este filósofo inglês tem alguns livros dele traduzidos e publicados no Brasil, mas este livro em particular, quando eu encontrei, não estava traduzido e publicado no Brasil. Que é um estudo muito interessante, que ele fala sobre 7 tradições intelectuais, talvez mais dentro de uma perspectiva filosófica, então talvez até fosse mais interessante falar em 7 tradições filosóficas sobre o ateísmo. Tá? E aí ele fala sobre cada uma dessas tradições, apresenta as especificidades, faz as críticas, os elogios, né? E eu considerei até esse livro bastante oportuno, porque ele foge um pouco daquela lógica que muitas vezes está presente nos debates que envolvem a questão do ateísmo, que é dizer que o ateísmo significa apenas não acreditar na existência de um Deus. Nada mais do que isso. Não tem nada mais a oferecer do que isso. Eu sou um crítico dessa visão, apesar de eu reconhecer que ela é uma possibilidade de interpretação sobre o que é o ateísmo, mas nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu tenho procurado enfatizar e investigar o que é o ateísmo para além da não crença na existência de uma realidade sobrenatural, de um Deus, etc e tal. Então, e aqui no canal eu tenho falado constantemente que é muito difícil nós encontrarmos bibliografia em português que fale sobre a questão da história do ateísmo. Os estudos são muito escassos e isso decorre basicamente, eu diria, um dos pontos é a ausência de estudos, simplesmente assim. Não há um interesse ainda, não há uma atenção por parte dos estudiosos em pegar a questão do ateísmo e procurar analisar. Estou falando aqui da área da história. Então vocês podem ver aqui que eu estou falando do John Gray, que é um filósofo, não é um historiador, mas a abordagem dele, que apresenta neste livro sobre a questão do ateísmo, dos 7 tipos de ateísmo, é uma abordagem que tem uma perspectiva, né, histórica. Então, nesse sentido, há um diálogo com a área da história. Ele é uma leitura que fica como uma referência. Mas hoje eu tenho uma boa notícia, porque este livro aqui, Sete Tipos de Ateísmo, do John Gray, agora está aqui. Sete Tipos de Ateísmo, do John Gray, que acaba de ser publicado no Brasil pela editora Record. Então, tem uma tradução em português, tá? Tem uma tradução em português do livro do John Gray, Sete Tipos de Ateísmo, né? Eu comprei já no dia do lançamento, que foi agora em torno de uma semana atrás, um pouco mais. Comprei o livro e agora eu pretendo nos próximos dias fazer a leitura, né? Porque na leitura que eu faço do texto em inglês, geralmente alguns detalhes acabam escapando. Então agora eu quero fazer uma leitura mais acurada, minuciosa do livro do John Gray. Eu também vou deixar o link aqui do site. Eu comprei pelo site da Amazon, mas vocês também podem comprar pelo site da própria editora, que é a Editora Record. Então eu vou deixar o link aqui. Não estou fazendo um merchan do livro, mas não vou ganhar nada por causa disso não. Eu não tenho nenhuma relação comercial com a editora. Mas é uma leitura que, pela
escassez de material, né, sobre a questão da história do ateísmo, ou sobre o tema do ateísmo de um modo geral. Pela escassez de material, tem que ser parabenizado, né, aplaudido essa iniciativa da editora Record em publicar então o livro do John Gray sobre 7 tipos de ateísmo. Não vou aqui falar sobre o conteúdo da obra, porque, como eu falei, eu já fiz um vídeo sobre isso, e eu vou deixar aqui no link para vocês terem acesso e assistirem, onde eu apresento um resumo de cada um desses 7 capítulos do John Gray sobre a questão do ateísmo, ou de um ateísmo de uma tradição mais filosófica. Então, pessoal, né, para quem não tinha possibilidades de fazer a leitura pela questão do idioma, agora está aqui o livro e vocês podem fazer esta leitura, tá? Então, essa era a notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa terça-feira. Aqui está chovendo, não sei se vocês podem ouvir, mas está chovendo bastante aqui na cidade onde eu moro. E vamos, ou pelo menos eu vou, né, depois disso, dar uma olhada no livro de uma forma mais atenta e começar a fazer a leitura. E um recado para vocês: agora na sexta-feira já tem um vídeo programado que eu vou aqui para o canal, que vai contar, que é onde eu conto a biografia e a concepção do ateísmo do Huey Newton, que foi fundador do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que foi criado em 1966, esse partido. Então vou falar um pouco da história dele. Bom, pessoal, um abraço a todos e a todas e nos vemos em breve.